Professor, o tema de hoje é importante? O tema de hoje é muito importante. Dando continuidade ao mês especial a respeito de leilão. Você que é corretor de imóveis tem que saber como funciona leilão. Professor, nós falamos do que de leilão aqui? Nós falamos a respeito das espécies dos leilões, né? Quando eu falo de leilão, eu posso usar o nome também, asta pública. Leilão e asta pública, a mesma coisa. Quando eu falo de leilão, nós temos espécies. Tem o leilão judicial, sempre vinculado a uma execução. Quando eu falo leilão judicial, eu estou falando daquele leilão vinculado a uma execução, a um cumprimento de sentença. Conversamos aqui que falar de execução e cumprimento de sentença, nós estamos falando de processo. Quando eu falo de processo cível, pode ser cobrança, despejo por falta de pagamento, execução de alguma coisa, de um contrato. Então isso é relativo a processo cível. Tem também processo trabalhista. Pode ser trabalhista porque ocorreu uma execução, o reclamante com o reclamado, empregado com empresa. E o processo pode ser ainda tributário, né? Ou seja, o município, o Estado, a União está cobrando o contribuinte. Então, nós temos aí execuções de competências diferentes. Tudo isso pode resultar o quê? O cumprimento de sentença ou a execução, que aí, realmente, na fase de execução, pode ocorrer essa função, esse instituto que é o leilão, né, que é a asta pública. Isso realmente ocorre. Quando eu falo de leilão, então, você tem que saber que tem um leilão vinculado a processo, ou seja, existe um processo em andamento, e tem um leilão, na verdade, extrajudicial. Esse leilão extrajudicial, como o próprio nome diz, extrajudicial, ele não é vinculado a processo. Normalmente, é um financiamento. Então, um tipo de financiamento específico que permite, na falta de pagamento, eu, proprietário do imóvel, você não me pagou ainda, eu levo esse imóvel ao leilão extrajudicial. Então, normalmente, aqueles financiamentos com instituições financeiras, onde o sujeito não paga, o consumidor acaba não pagando o financiamento, e esse imóvel pode ir a leilão, mas não judicialmente, extrajudicialmente, ou seja, aquele leilão que as partes procuram o órgão para que ele possa prestar esse serviço, o órgão, o departamento para prestar esse serviço. Ainda quando eu falo de leilão, olha que interessante, tem a situação que virou moda, do sujeito mesmo, quero vender minha casa e eu vou vender no leilão. Professor, posso fazer isso? Posso. Eu contrato o serviço do leilão, hoje acontece muito, é comum o leilão eletrônico, aquele pela internet. Então, algumas pessoas, alguns especialistas, alguns consumidores, eles gostam dessa forma de transacionar, vender, porque acham mais fácil, acham mais interessante e conveniente para fazer a sua venda. Veja, então nós temos o leilão judicial e o extrajudicial. O judicial sempre envolvido a um cumprimento de sentença, a uma execução. Quando eu falo de execução, o processo ele tem duas fases. A primeira fase de conhecimento e a segunda fase de execução. A gente fala em fase, mas hoje tem o sincretismo processual. O que é isso, professor? O processo é uma coisa só, não dá mais para falar em fases. O correto, o termo técnico, o termo adequado seria o quê? Seria momento de conhecimento e momento de execução. Mas para ficar didático, a gente continua falando em fase. Todo processo tem dois tempos, igual uma partida de futebol. Primeiro tempo, segundo tempo. Primeiro tempo, conhecimento, segundo tempo, execução. Mas existem situações que eu posso começar no segundo tempo. Professor, para começar no segundo tempo tem que ter um baita documento. Realmente, tem que ter um baita documento. E o nome desse baita documento é o título executivo extrajudicial. E ainda existe esse título no novo CPC. Título executivo extrajudicial pode ser cheque, pode ser uma duplicata, pode ser uma nota promissória, pode ser uma escritura pública, pode ser um instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Veja, qualquer documento hábil que tenha essa proteção, reconhecido como título executivo extrajudicial, eu posso fazer o quê? Executar direto. Ou seja, eu não preciso começar a primeira fase para ir para a segunda fase, eu já começo na segunda fase. Professor, é uma vantagem ter esse documento? Demais, né? Em termos de celeridade processual, realmente faz toda a diferença, porque você não precisa daquela fase de conhecimento. Você não precisa daquela sentença para reconhecer esses direitos. Na verdade, você já tem esses direitos reconhecidos e você já vai cobrar ele. Então, são documentos importantes. Então, veja, título executivo extrajudicial permite a execução. Olha que interessante. Para executar, ou eu preciso de um título judicial ou extrajudicial. Então, o judicial eu consigo através de uma sentença e o extrajudicial através desses documentos. Quando eu falo de sentença, eu vou cumprir a sentença. O cumprimento de sentença é a fase de execução. Quando eu falo desse documento título executivo extrajudicial que me permite começar o processo na segunda fase, ou seja, é uma ação de execução, hein? Uma ação de execução. Professor, tanto na ação de conhecimento
que depois vai gerar uma sentença e vai gerar o cumprimento de sentença como na ação de execução, eu tenho o direito de me defender? Sempre. Nós temos um princípio constitucional, que é o princípio do contraditório. Todo mundo tem direito a se defender, deve ter o direito de se defender. Então é um direito seu, um direito meu, um direito nosso. E isso é objeto de nulidade de processo, é objeto de matéria de defesa na contestação. Quando eu falo da defesa, para dar continuidade ao nosso tema de hoje, você tem que saber que o réu tem direito a se defender. E quando eu falo se defender, em qualquer situação, num processo administrativo, então você, corretor, realmente tem uma reclamação no CRES, você tem o direito de se defender e o CRES vai analisar se é pertinente ou não a reclamação contra você. Mas por que você tem o direito de se defender? É o contraditório, é a ampla defesa. Isso no processo administrativo, disciplinar, até numa multa de trânsito, até numa multa ambiental, você tem que ter esse direito de se defender. E aqui, também no judicial, nem se fala, também é um direito que você tem que ter. Quando eu falo das defesas judiciais, são conhecidas como as respostas do réu. Professor, quais são as respostas do réu? Nós temos a contestação, que é a defesa mais conhecida, mais utilizada. Nós temos também, além da contestação, nós temos ainda a reconvenção. A reconvenção hoje, com o novo CPC, o formato dela, na verdade, eu tenho que usufruir dessa defesa, dessa resposta do réu dentro da contestação. Quando eu falo de reconvenção, é o contra-ataque. Você me processa, mas eu quero te processar também. Então, quando eu te processo também, ou seja, eu falo que você que é o culpado, na verdade é uma reconvenção, ou seja, é um contra-ataque. Então, isso eu posso usufruir hoje com o novo CPC dentro da contestação. Professor, acabou as respostas do réu? Não, nós estudamos aqui as respostas do réu. Eu ainda tenho o reconhecimento jurídico do pedido, que é uma resposta do réu. Reconhecimento jurídico do pedido, o réu levanta a mão e fala, não, o autor está correto, você está certo. Professor, isso é defesa? É defesa. E muitas vezes uma boa defesa. Evita uma condenação de dano moral, evita a condenação de sucumbência. Ou seja, numa situação que você não tem provas, não tem como se defender, muitas vezes a melhor estratégia jurídica é reconhecer juridicamente o pedido do autor, para evitar que essa situação fique pior. Né? Então, realmente é uma linha de defesa que pode ser utilizada assim. Nós temos ainda o desmembramento do polo ativo da ação, que é aquela situação de ações coletivas, e você é réu, e várias pessoas no mesmo processo te processam. Ou seja, você é réu, mas contra você tem 20 pessoas, uma ação coletiva. Isso chama o polo ativo, pluralidade do polo ativo. Professor, é difícil o réu se defender nessa situação? É difícil. E um direito que o réu tem, nas respostas do réu, é apontar isso. Falar, excelência, por favor, tem 20 pessoas me processando no mesmo processo. Para que eu consiga me defender, eu preciso que Vossa Excelência separe aí. Eu prefiro fazer 20 defesas, um por um, do que fazer uma defesa só contra 20, que eu não consigo entender a história. E esse direito também é reconhecido como resposta do réu. Essa resposta do réu é o desmembramento do polo ativo da ação. Nós temos a figura ainda da revelia. Revelia é aquela situação que o sujeito foi citado, positivo, citação positiva, mas esse sujeito não quis se defender. Ele foi citado, ele está sabendo do processo. Se ele não quis se defender, ele vai sofrer os efeitos da revelia. Professor, mas quando eu não falo nada, eu não me defendi. Mas é uma forma de resposta. O silêncio é uma forma de resposta, uma omissão. Você foi citado, você está sabendo do processo. Tem o prazo para se defender. Então veja, quando eu falo do contraditório, no leilão, nós conversamos sobre as defesas. Tem que ter contraditório. É um direito que você tem. Professor, então, como que eu posso me defender no leilão? Você pode se defender no leilão com várias teses. Uma tese que é muito utilizada, porque ocorre realmente um erro procedimental, é o caso do cessamento de defesa, ou seja, a falta do direito do réu se defender. Quando o réu não tem o direito de se defender, ele realmente, ou uma nulidade de citação, ou cessamento de defesa, ele tem o direito de pedir a nulidade de tudo. Então, seria uma forma de se defender, essa falta de contraditório, essa falta de ampla defesa. É uma boa tese de defesa. Nós temos aí, na fase de execução, nós temos peças para se defender. Como assim, professor? Aquele processo que o professor falou para você, que tem aí conhecimento depois da execução, ou seja, tem uma sentença que eu vou pedir o cumprimento dessa sentença, eu posso me defender através da impugnação. Então, tenho a impugnação. Uma ação, eu tenho embargos. Embargos é uma defesa. Embargos à execução, embargos à arrematação. Eu tenho várias espécies de embargos. Tenho a defesa ainda de quem tem a posse, nós conversamos sobre isso. Professor, eu só tenho a posse, eu comprei no contrato de gaveta e deixei lá na gaveta. Larguei lá na gaveta. E no sábado apareceu um oficial de justiça aqui em casa,
E eu fiquei sabendo, passei vergonha com o cunhado, com a família, porque o imóvel vai a leilão. Como isso, professor? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Que o contrato de gaveta não gerou publicidade. Ou seja, o banco está cobrando o João e você comprou do João, por algum motivo você não colocou no seu nome, não colocou no seu nome por falta de dinheiro, porque tem tributos a pagar, recolher, vai pagar escritura pública, vai pagar registro, não colocou no nome por estratégia, porque tem uma execução trabalhista, uma ação de divórcio em andamento, vai saber o real motivo. Se você não colocou no seu nome, não fez a coisa certa, não gerou publicidade. Só é dono quem registra. Nós sabemos que o risco de um negócio, um contrato de gaveta, nós estudamos já aqui o contrato de gaveta, que existem vários contratos, o risco é muito grande. O ideal é que você tenha o imóvel no seu nome. Por quê? Você consegue vender e pegar o valor de mercado, você consegue dar em garantia, então você consegue dar em garantia, você consegue dar como caução, você consegue ser fiador, fazer uma permuta, está regularizado o imóvel. Então o ideal é sempre estar regularizado. Mas o que acontece, infelizmente, é que muita gente não regulariza, por falta de condições financeiras, falta de orientação, e aí só tem a posse. Quem tem a posse, tem como se defender da posse. Segundo a doutrina italiana, quem tem a posse tem mais de 166 direitos. Então você que tem a posse, você tem meios para se defender. Ações de direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego, dano infecto, entre outras ações. Mas numa execução, você não é parte. O banco está cobrando quem? Quem consta no cartório de imóveis como proprietário, ou seja, quem tem o domínio. Se você ficar quietinho, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo que sair da posse através de uma reintegração de posse, porque o sujeito que é o proprietário, que tem o domínio, já ocorreu o quê? Já ocorreu a execução do imóvel dele. Então você tem que se defender. Professor, como que eu vou me defender em relação a isso? Aparecendo no mundo jurídico, no processo, o nome dessa ação, a ação pertinente, a ação que cabe, é embargos de terceiro. Embargos de terceiro, porque você é um terceiro dessa relação, esse processo, você vai aparecer no processo e falar, juiz, espera aí, eu sei que o autor está cobrando o réu, eu não sou autor e nem réu, mas eu sou um terceiro que tem a posse aqui, por favor, me ajude. Então a intenção dessa defesa é essa, embargos de terceiro. Em relação ao leilão, nós temos muitas defesas que podem ser utilizadas. Em algumas situações, quando a gente fala de leilão, arrematação, são ações específicas, precisa de uma análise realmente mais profunda, não dá para chutar aqui, o risco é muito grande. Mas nós temos aí mandado de segurança que pode ser utilizado, se realmente existe um vício de direito líquido e certo. Nós temos ainda essas ações da execução, se tiver na fase de execução, que eu posso usufruir essas defesas, essas teses. Existe uma ação importante também, que é uma medida cautelar de suspensão do leilão. Essa é uma boa ação, porque você pede a suspensão do leilão e precisa ter um fundamento para isso. A falta de defesa, erro de edital, erro de procedimento, erro de avaliação. Então tem várias teses para isso. Nós temos, no direito brasileiro, o instituto que é chamado de tutela de urgência. Professor, o que é tutela de urgência? Quando é urgente, você tem que falar, tem que pedir. Professor, sou o advogado e é algo urgente, mas eu não pedi. Se é urgente, tem que pedir. Tudo você tem que mencionar se é urgente. É relação de idade, estatuto do idoso? Pede lá prioridade processual. Ah, é urgente, então coloca lá na peça, urgente, medida urgente. E quando é muito urgente, vamos trabalhar com as tutelas de urgência. Nós temos no direito as chamadas no novo CPC, no novo Código de Processo Civil, nós temos as tutelas provisórias. Nas tutelas provisórias, como o próprio nome diz, é uma decisão provisória. A tutela provisória tem duas filhas, Tem a tutela de evidência, que já estudamos aqui. Tutela de evidência, quem usufrui desse instituto é o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho. Ele aplica essa tutela de evidência como se fosse uma antecipação de julgamento por alguns motivos. Não merece agora nossa atenção, vamos deixar de lado essa tutela de evidência. Dentro das tutelas provisórias, nós temos a tutela de urgência. Na tutela de urgência, tem duas figuras que nos interessam aqui, que é a antecipação de tutela e é a medida cautelar. Professor, é a mesma coisa? Não. Medida cautelar e antecipação de tutela são espécies do quê? São espécies, na verdade, da tutela de urgência. Quando eu falo de medida cautelar, é proteção do pedido, é para proteger o pedido. Quando eu falo antecipação de tutela, eu quero antecipação do próprio pedido. Então veja, medida cautelar, proteção do pedido, proteção. Antecipação de tutela é antecipação do próprio pedido. Então é diferente, é satisfação. Então fica fácil de entender. São duas ferramentas que o seu advogado tem para usufruir do quê? Do caso urgente. Se é urgente, ele precisa utilizar uma ou outra. Professor, quando é que eu utilizo a medida cautelar?
quando a intenção é proteger o pedido. No caso do leilão, a medida cautelar é para suspender o leilão. Então é urgente, não é o próprio pedido do processo, que é a execução, cumprimento de sentença, mas vai suspender o ato, a asta pública. A antecipação de tutela também é urgente, mas eu não quero proteger o pedido de forma urgente. Eu quero fazer o quê? Eu quero antecipar o pedido, tá? Então são meios que você precisa saber. Nós conversamos a respeito de muitas informações. O espécie, então você já sabe qual que é o judicial, qual que é o extrajudicial. Judicial sempre envolve um processo, execução ou cumprimento de sentença. Pode ser da justiça do trabalho, pode ser da justiça civil, pode ser de uma relação de consumo, pode ser realmente em virtude de um débito tributário. Então, execução. Falamos aqui também a respeito do lance, né? Como que funciona o lance, quem pode participar de um leilão. Ótimo. O professor quer dar agora uma atenção especial ao registro desse leilão. Professor, como que funciona isso? Fui no leilão, sou marinheiro de primeira viagem. Compensa? Cuidado, né? A gente sabe que muita gente, existe um boato, olha, eu comprei no leilão, realmente o preço é sensacional. Precisa analisar. Cada leilão, tem leilão que não compensa. Isso é fato. Se você quer fazer uma visita a um leilão, o que eu quero te dar de dica aqui? Em primeiro lugar, tem que seguir o edital, tem que estar atento ao edital. O edital é as informações do imóvel. Outra situação importante, você tem que saber que quando eu compro algo no leilão, a responsabilidade imóvel é sua de tirar alguém se tiver alguém lá dentro. E isso gera despesa para você. Você vai ter que fazer uma reintegração de posse, você vai ter que fazer uma emissão na posse, vai depender da situação para você usufruir a ação adequada. Mas fato é que se você comprar um imóvel, você tem que tirar alguém se tiver alguém lá dentro. Professor, e é minha responsabilidade? Sim, você comprou do leilão, se tem alguém lá dentro, com a posse do imóvel, você que se vira. Então é uma questão que você tem que analisar com muito carinho, muito cuidado. Em relação ao registro, qual que é o documento importante? Nós temos o auto de arrematação. Esse auto de arrematação, quando você compra no leilão, você deu o lance. Esse auto de arrematação realmente é um documento que comprova que você acertou lá o leilão, fechou o negócio na hora, deu certo o seu lance, o ato do leilão da asta pública. Então, o auto de arrematação. Mas o documento que você precisa para conseguir o registro é a carta de arrematação. Essa carta de arrematação é o documento que você consegue pegar e ir lá no cartório de imóveis e fazer o registro. Professor, fácil, vou comprar em leilão e só tenho vantagem. Não pago nada. Não, você paga sim, isso é boato, hein? Quando você, com essa carta de arrematação, você paga o registro. Ah, mas o leilão não é livre e desembaraçado? É livre e desembaraçado de outros tributos passados. Mas como é uma transmissão que você vai fazer, você vai pegar essa carta de arrematação e vai fazer uma transmissão para o seu nome, né, para o nome do investidor, para o nome do sujeito que comprou no leilão, ele vai pagar tributo sim. Então veja, tem tributo sim. Você está transmitindo a propriedade, então tem tributos, você vai recolher esses tributos. Depende de cada estado, aqui em São Paulo 2%. Quando eu falo desses tributos, tem que recolher, tem que pagar e tem que pagar também o registro, né? Então cuidado, hein? Então você tem custo para isso também. Falar que o leilão é livre e desembaraçado, o livre e desembaraçado são dívidas passadas, né? Então o imóvel não vai ficar com dívida tributária, direito ambiental, dívidas próprio terreno que a gente fala. Essa dívida próprio terreno é a dívida que fica presa ao imóvel. Então fique atento em relação a isso. Vai recolher tributo? Vai. Fica responsável para tirar aquela pessoa que tem a posse, se tiver alguém na posse? Fica. Então veja, não é também um mar de rosas, tem que ser analisado se compensa em relação ao valor de mercado. Tem várias perguntas que o pessoal realmente costuma fazer, tá aqui no nosso programa. Vamos lá, ó. Espécies, então você já sabe, nós temos o leilão judicial e o extrajudicial, então não resta mais dúvida. Temos a figura do leilão eletrônico também, que hoje virou moda, né, aquele site. Professor, defesa no leilão? Depende. Nós temos várias espécies de defesas, vai depender de cada caso, hein? Provas. As provas, nós temos duas provas no direito brasileiro. Nós temos as provas orais, tudo que é falado pela boca, depoimento pessoal das partes e também testemunhal. Testemunhal. Também é prova oral. E temos as provas documentais. Dentro das provas documentais, nós temos a prova documental em sentido estrito. Cadeira, mesa, papel, tudo é prova documental em sentido estrito. Temos a inspeção judicial, o juiz levanta e vai até lá fazer uma visita no local, é prova também. A prova pericial é prova também. E a grande novidade do CPC, que é a ata notarial. Tudo isso é prova que você realmente tem direitos para suspender o leilão, né? No leilão,
A melhor prova também, que é muito utilizada, são e-mails, gravações de ligações, que você tentou negociar. Você tentou negociar com o banco. Tentou negociar com o banco. E do nada seu imóvel aparece no leilão. Então pode ser uma tese de defesa, tá? Claro, precisa ser analisado cada caso concreto sempre. Fique atento em relação a isso. Quem é o rematante, professor? O rematante é a pessoa que durante a asta pública fez o lance, o maior lance. Então esse é o rematante. Fez o maior lance, cuidado. Vai ficar com o objeto, tem que ficar. Professor, quais são as desvantagens de adquirir um bem, né? Um bem no leilão, uma aquisição de um imóvel no leilão? Primeira desvantagem, se esse imóvel tiver alguém na posse desse imóvel, sobra para você que vai tirar. A segunda desvantagem que você tem, realmente, é a questão dos tributos. Não os passados, porque isso não, é livre e desembaraçado. Mas para fazer a transmissão, você vai ter que recolher tributos também, não tem jeito. Professor, o que é autorrematação? Então aparece o material na tela para você, olha só. Autorrematação, tá lá, carta de rematação. Nós temos a carta de rematação, que isso é o documento hábil a fazer o registro. Isso no bem imóvel, né? E temos também no bem móvel a questão do mandado de entrega, né? Que é, então, bem móvel. Nosso foco aqui em imóvel, então, é a carta de arrematação, tá bom? Fique atento em relação a isso. Então, arrematei um bem. Terei que pagar mais alguma taxa ou imposto? Sim, é a resposta, né? O imposto de transmissão de bens, de imóveis, e as despesas relativas à expedição e do registro da carta de arrematação. Além disso, as despesas necessárias para você recuperar a posse desse imóvel. A desocupação, né? Que é a emissão da posse e também a reintegração de posse. Chegou o grande momento, vamos lá, vamos para a questão X. Roda a vinheta. Professor, poderá ocorrer a nulidade do leilão? Eu já comprei o imóvel, ou seja, deu o lance, arrematei, vou lá no cartório fazer registro. Esse trâmite ainda pode ocorrer uma nulidade? Tem uma segurança jurídica 100%? Cuidado, hein? Na verdade, por isso antes de arrematar no leilão, você precisa ter acesso ao tipo de execução, precisa realmente de um corretor especializado, precisa realmente de um advogado especializado em direito imobiliário. Por quê? Porque muitas vezes essa vantagem que você acha que vai ter no leilão pode ser realmente algo que você não tenha, você tenha só prejuízos. Então precisa analisar a posse, quanto tempo tem a posse, essa pessoa que tem a posse do imóvel arrematado no leilão, porque realmente dependendo da posse, se já foi distribuída uma ação de uso capião, a ação de uso capião é matéria de defesa dessa pessoa. Será que está no final essa ação de uso capião? Tem que ser analisado várias situações, hein? Outra situação importante também, não só a posse, mas o edital do leilão. Cuidado com esse negócio de comprar um imóvel, normalmente um apartamento, e você realmente não se atenta se vem a vaga de garagem ou não. Por quê? Porque tem imóvel, que nós sabemos que em algumas regiões metropolitanas, esse imóvel, esse apartamento sem vaga de garagem, o valor de mercado cai muito. Será que compensa comprar? A reforma do imóvel também é sua. Comprar um imóvel no leilão não quer dizer que ele vai vir pronto. É todo reformado, não, muitas vezes não, é o contrário, não vem. Então tem que ser feita uma análise, tem que ter uma certa experiência assim. Cuidado, hein? O professor não está falando que é mau negócio, não. Pode ser um bom negócio, sim, mas tem que ser analisado para você não entrar numa fria. Então o imóvel, se esse imóvel está reformado, não necessita de reforma, principalmente o edital, o que tem nesse imóvel. Outra situação importante, além do dinheiro para pagar no leilão a arrematação, você tem que ter dinheiro para quê? Para fazer o registro. Senão você compra no leilão, não faz o registro, você não tem segurança jurídica. Esse registro você paga para registrar, paga tributo, tem que ter essa informação também. Se tiver alguém no imóvel, você vai gastar, porque são algumas ações para tirar essa pessoa que está com a posse do imóvel. Fique atento em relação a isso. Vamos lá. Rita de Cássia, um abraço para você, Rita. Obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Foi a leilão um apartamento de frente para a praia no litoral sul. Fui pesquisar a Superintendência de Patrimônio da União se a documentação estava regular, porque o RIP não constava, o registro, né, de imóveis, não constava na matrícula do imóvel. O atendente me informou que nunca existiu o RIP para aquele imóvel. E mesmo assim, o apartamento foi comprado no leilão. Quem compra desse jeito vai ter que pagar pelo laudêmio de todos os anos anteriores ou o comprador tem que mover a ação contra o ex-proprietário para cobrar? O imóvel vai ter que pagar o tributo? Tá. Quando eu falo de leilão, precisa tomar cuidado. Você primeiro precisa ver que tipo de leilão que você vai frequentar, que você vai ter acesso. Nós temos o leilão judicial e o extrajudicial. O leilão judicial, nós temos vários problemas de execução, falhas de execução, que eu posso, o sujeito que perdeu o imóvel no leilão, porque você arrematou,
eu posso ingressar com uma ação rescisória para ocorrer o quê? A nulidade dessa sentença, né? Na verdade, a rescisão da sentença, que é chamada também a desconstituição negativa da sentença. Então, você precisa ter acesso às informações desse imóvel, que tipo de execução, é importante saber, edital, e principalmente essa questão de imóveis litorâneos, né? Então, ou seja, laudêmio, APP, ou seja, área de preservação ambiental, imóveis tombados, é tudo um risco. E num leilão, a verdade é uma só, ninguém vai te informar. Olha, estamos leiloando aqui um imóvel, quem dá mais, quem dá mais. Normalmente agora é eletrônico, né? A coisa mudou, mas se for presencial nesse nível, né? Nesse ritmo. Olha, quem dá mais, um imóvel lindo, maravilhoso, de frente à praia. Só que esse imóvel é tombado, você não pode mexer. Tombamento, o imóvel quando é tombado, você não pode bater um prego na parede sem autorização. APP, área de preservação ambiental, essa área cerca de 30% você não pode mexer. Olha só, você compra uma grande chácara, um grande sítio, mas 30% dessa área você não pode mexer. Veja, se você for fazer um loteamento já não compensa, dependendo o local, dependendo do custo que você vai ter. E laudêmio, cuidado. Por quê? Um imóvel que você compra em leilão, que não tem registro, você não tem garantia. E se não é um registro feito no cartório de imóveis, o risco é maior. Por que o risco é maior? Porque nós temos ainda no Brasil imóveis de origem da Igreja Católica, da Marinha. Nós temos ainda no Brasil esses imóveis que têm registro, porém a área de APP, preservação ambiental. Imóveis com registro, mas porém com averbação de tombamento. Tudo isso dificulta a venda posterior, ou para que você possa alterar essa área, você vai ter dificuldade. Então, nessa situação, eu oriento você, lógico, a gente precisa olhar com muito carinho o caso concreto, mas é um negócio de risco, não vejo uma vantagem, não vejo uma segurança. Professor, eu já comprei esse imóvel. Se você já comprou, realmente é complicado. Professor, tem fundamento para cancelar? Aí teria que analisar o caso de forma concreta. Mas realmente, tudo que tem vínculo com a Marinha, laudêmio, área de APP, tombamento, é uma desvantagem. Raras exceções aí que só se o imóvel tem um valor de mercado absurdo, o seu projeto, um empreendimento imobiliário diferente, porque realmente você vai ter aí mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, um abraço para você. Se precisar, manda um e-mail pro professor Júlio para verificar a situação de forma mais concreta, porque realmente laudêmio não me cheira a bom negócio, ainda mais leilão, falta de registro, complicado, hein? Um abraço para você então, tá? Olha só, o Walter aqui de Limeira, um abraço, Walter. Condomínios em atraso são obrigações do arrematador? A regra é o imóvel ser livre e desembaraçado de obrigações passadas, né? Então não pode ter, não deve ter essa cobrança de condomínio, de tributos, né? Direito ambiental. Mas fato é que você, como um bom corretor, como um bom advogado, você sempre tem que checar essas informações, não dá para confiar. Professor, tem leilão? Sério? Demais, né? Temos muitos leiloeiros sérios, mas tem muita coisa errada por aí, a gente sabe disso, né? Isso em qualquer profissão, como advogado, corretor, médico. Então precisa sim, não pode já ir comprar na segurança. Olha, o imóvel é livre de embaraçado, tem que investigar. Se é apartamento, tem que ter acesso ao síndico, né, ou ao administrador e pedir a certidão condominial, né, negativa condominial. Ah, professor, mas eu vou perder tempo e vou perder o imóvel. É um risco, a não ser que o leilão, normalmente o leilão quando é bem organizado, ele tem realmente uma imagem, tem nome, normalmente ele vai te dar a matrícula atualizada, vai te dar uma certidão, no caso de apartamento, uma certidão condominial negativa, ele já vai trazer essas informações para você. Quando não traz, desconfie, né? Toma muito cuidado com isso, tá? Então, não dá para confiar. A regra é que o imóvel seja livre e desembaraçado, porém, eu não fico isento de tributos, né, de transmissão. Isso não acontece. E também esse gasto, se alguém tiver a posse do imóvel, é meu também. Então, a regra é livre e desembaraçado. Professor, cabe ação depois, se eu sofrer aí uma fraude, uma ação contra o leilão? Cabe, né? Nós temos aí o direito de petição, mas também tem que ser analisado cada caso é um caso. Eu oriento sempre checar antes. Leilão não é o sonho de consumo. Vou comprar um leilão, um imóvel de 300 mil, vou pagar 150. Isso não existe, né? Isso não existe, tá? Então cuidado, muito cuidado. Precisa de alguém do teu lado para te dar um apoio, para não fazer bobagem, para não sair caro para você. Então um abraço para você, tá bom? O Plínio, para fechar com chave de ouro, tem como saber se o imóvel que está sendo leiloado, existe uma pessoa com a posse? Essa questão da posse, dá para saber, mas é a visita, é o serviço de campo mesmo. Então, a verdade é uma só, o leilão judicial, e quando não é eletrônico, né, se for eletrônico também dá para fazer isso. Pega o endereço e vai até lá. Bate palma,
chama o vizinho. Olha, sabe dizer se tem alguém morando aqui? Não, aqui não mora mais ninguém faz um ano. Pronto, esse imóvel é sinal que está livre. Garantia não tem, porque a posse não gera publicidade, mas tem que fazer esse trabalho de campo. Mas professor, eu vou no leilão, vou ter gasto para ir até o imóvel, mas o risco é muito grande. Você imagina para tirar alguém que tem a posse. Você imagina alguém que tem a posse que já distribuiu uma ação de uso capião. Quem tem posse pode distribuir uma ação de uso capião. Vai complicando, né? Além de você ingressar com uma ação de missão na posse, reintegração na posse, você vai ter que se habilitar ao processo de uso capião. Olha o risco, olha o gasto. Então precisa fazer esse serviço de campo. Professor, tem uma forma de saber se mora alguém no imóvel ou não? Indo até lá, indo até lá. Indo até lá, batendo palma, e não só no imóvel, nos vizinhos também, principalmente o vizinho da frente, que o vizinho da frente sempre vê tudo, né? É uma forma de você se proteger em relação a isso. Por quê? Depois que você comprou no leilão, é problema seu. Olha que coisa, hein? É problema seu. E aí você que vai ter que se virar para tirar alguém que está morando lá, tá bom? Então, chegamos ao final. Quero agradecer a todos. Um grande abraço, sucesso e boa semana. Tchau, fui!